Gente, deixa eu apresentar para vocês, nos 5 minutinhos finais, o gancho que conecta com a próxima aula, tá? Que eu falei esses 3 elementos, né? Eu falei, olha, para as hash functions é isso aqui. Talvez eu tenha esquecido algo, porque eu estou meio perdido hoje, mas é basicamente isso aqui. Mas eu falei, olha, tem que tratar colisões e tamanho. Então deixa eu falar com vocês o negócio das colisões, né, só para dar esse gancho. Vocês já ouviram falar do paradoxo do aniversário? O paradoxo do aniversário é um probleminha matemático bem interessante, que ele, inclusive eu não gosto da palavra paradoxo nele, mas eu já falo o porquê, que ele pergunta assim, olha, numa sala, com quantos estudantes... É uma das perguntas possíveis, né? Quantos estudantes eu preciso ter numa sala para que tenha mais de 50% de chance de 2 fazerem aniversário no mesmo dia? Ou para que tenha uma probabilidade muito alta, mais de 90%, ou algo assim. Tá? Ou a pergunta reversa, né? Numa sala que tem tantos estudantes, qual a chance de ter uma coincidência? E por que vem essa coisa do paradoxo do aniversário? Porque o número necessário para você ter uma chance bem grande disso acontecer é muito menor do que a gente esperaria, né? A nossa intuição, não sei de vocês, mas eu vou falar a minha intuição fingindo que eu não sei a resolução do paradoxo. Tem 365 dias no ano. Então eu esperaria que precisaria de uns 150 a 200, né? Mais ou menos metade. Né? Seria um chute razoável, não seria? É muito menos do que isso. É tipo 20, se eu não me engano. Tá? Ou eu tenho que verificar lá nas minhas notas de aula, assim, não para ter certeza, mas para já ter 50% de chance de ter um conflito. Tá? De ter conflito, né? De ter colisão, de ter 2 que bateram no mesmo dia. Mas por que eu não gosto de chamar de paradoxo? Porque não tem nada paradoxal, não tem nada contraditório. Existem contradições na matemática. Tá? Mas isso não é uma contradição, não é um paradoxo. É simplesmente a nossa intuição achando que o mundo é linear quando os conflitos são quadráticos. E eu vou mostrar graficamente que fica muito mais fácil para vocês. Imaginem que eu tenho aqui... Olha só, eu vou usar eu vou usar grafos nessa aula, sem definir nada de grafo, só com a parte de figurinha, então não sofram por isso, não vai assustar ninguém. Mas vocês vão ver como ele é útil para enxergar conflitos. Ó. Imagina que eu tenho 3 indivíduos na sala. Concordam que cada parzinho de indivíduos é uma chance para ter conflito? Porque um indivíduo nasce num certo dia, o outro pode nascer no mesmo dia ou não. Né? Então eu vou representar, olha, as bolinhas aqui são indivíduos e as arestas ligando são possibilidades de conflito. Não é que é conflito, mas possibilidade de conflito. Então aqui eu tive 3 possibilidades de conflito. Certo? Olha que interessante. Se eu pegar uma outra cor aqui e colocar um novo elemento. Então aqui, ó, só para deixar claro, eu tinha número de pessoas na sala e o número de possíveis, tá? Não estou falando que deu conflito, porque isso aí depende do dia do aniversário, mas número de chances de conflitar. Então, de possíveis conflitos. Começou aqui com 3 e 3. Quando eu coloco mais um indivíduo, o indivíduo laranjinha aqui, com quantos conflitos ele pode ter? Ou pensando de outra forma, de quantos dias de aniversário ele tem que se esquivar para não dar uma coincidência? De 3, né? Ele não pode conflitar nem com esse, nem com esse, nem com esse. Então aqui ficou mais uma pessoa, 4 pessoas, e aqui ficou mais 3 conflitos. Se eu colocar mais uma pessoa na brincadeira, eu vou colocar agora esse carinha aqui. Ele pode ter conflito com 1, 2, 3 e 4. Então veja, mais uma pessoa e mais 4 conflitos. Vocês notam que não só aqui cresce mais rápido, mas ele cresce cada vez mais rápido? Se eu colocasse mais uma pessoa, 5 conflitos possíveis. Né? Isso faz sentido, né? Porque olha só, o conflito possível nada mais é do que um par. Tem um conflito possível para cada par, porque cada um nasceu num dia. Aqui a gente não tem ano bissexto, tá? A gente sabe que todo está uniforme. Então, cada um nasceu num dos 365 dias. Então, qualquer 2 pessoas tem chance de ter um conflito. Né? Eu estou querendo saber qual que é esse número de chances que eu tenho, das quais eu tenho que me esquivar. E como isso aqui cresce como número de pares, né? Isso aqui dá bem a intuição, mas indo mais direto, o número de pares é n escolhe 2. Né? Esse é o número de pares dado a n elementos. Ou combinação de n tomados 2 a 2, que é n...
eu gosto de relembrar vocês as coisas, então o resultado disso aqui é n fatorial sobre n menos 2 fatorial vezes 2 fatorial, né? Se fosse n, escolhe k, isso aqui é a fórmula genérica para isso, né? Mas o resultado vai dar o quê? N fatorial vai dar n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, corta com isso aqui, e daí sobra um 2 embaixo. N vezes n menos 1 sobre 2, que é aproximadamente n ao quadrado sobre 2, só porque isso aqui vai facilitar a nossa vida, tá? Então, é só para dar intuição, eu estou me permitindo aproximar aqui. Então, o número de pares que podem dar conflito é quadrático, é n quadrado sobre 2, né? Aí você já imagina, opa, então não faz sentido mesmo eu esperar que tem que ter 150, 200 para ter um conflito, né? Quando eu tiver muito menos do que isso, eu vou ter poucas pessoas, mas já muitos conflitos possíveis. Para um deles dar certo, não é tão difícil. Tudo bem? Agora me digam uma outra coisa aqui. A gente está quase lá, prometo, está quase acabando. Se eu pegar um par de pessoas qualquer, qual que é a chance desses dois caras conflitarem, essas duas pessoas conflitarem? Uma pessoa sozinha não conflita, né? Porque ela tem um dia, ela faz aniversário num certo dia lá. A probabilidade da outra coincidir com ela é 1 sobre 365, né? 1 sobre o número de dias no ano, 1 sobre o tamanho da minha tabela, né? 1 sobre o meu M, né? Que é essa relação que a gente tem com... É 1 sobre 365. Mas isso é um conflito, né? Só que a gente acabou de ver que com n elementos eu tenho esse número de conflitos aqui, né? Então essa é a probabilidade de um par dar ruim vezes o número de pares aqui, n ao quadrado sobre 2, tá? E eu posso perguntar qual que é a chance disso aqui, olha, a probabilidade de um par dar ruim vezes o número de pares, disso aqui ser maior ou igual a 0,5, né? Maior ou igual a meio, para descobrir se tem 50% de chance de conflito. Fazendo a conta rapidinho, isso é uma aproximação, tá? Depois eu comento por quê. Isso aqui vai dar n ao quadrado tem que ser maior ou igual que 365. Ou seja, n tem que ser maior ou igual que 365, que é a raiz quadrada de 365. Isso aqui dá 19 ou 20? Porque 20 dá 400, não é? Então isso aqui dá maior ou igual que 19. Quer dizer, com 19 pessoas já tem 50% de chance de dar conflito, né? Com 40 pessoas, né, que é um pouquinho mais que o dobro que isso, já é quase garantido que vai ter isso. Mas percebe que não é um paradoxo, né? O que acontece é que o número de conflitos, quando eu tenho 19 pessoas, o número de conflitos está na casa da probabilidade. É improvável duas pessoas coincidirem, mas eu tenho um número de possibilidades de conflito muito grande, próximo desse mesmo número. Percebem? Então, é a gente que acha que as coisas são lineares, a gente que achava que a probabilidade tinha que ser proporcional ao número de pessoas. Não é, é proporcional ao número de pares. Tá? Fechar isso em 1 minuto. Essa continha é uma aproximação, só para não roubar vocês, pelo seguinte: aqui eu estou meio que somando probabilidades e estou ignorando a chance de eu ter mais do que duas pessoas que dão conflito. Tá? Isso não dá errado, não dá um erro numérico significativo, porque eu estou calculando para meio. Mas se eu colocasse um valor muito perto de 1 aqui, daí já dava bobagem, porque daí essa parte que eu estou ignorando ganha relevância probabilística. Tá? Então, isso é só uma aproximação para coisas pequenas. Mas qual foi a lição que a gente tirou daqui? Que para que eu tenha uma probabilidade já não trivial de ter pelo menos um conflito, basta que o número de elementos seja raiz do número de posições na tabela. Seja raiz do número de posições na tabela. No caso que minha tabela, para ser lúdico, tinha 365 dias. Minha tabela, em geral, tem m elementos, né? Ela vai até m-1. Isso quer dizer que se eu tiver uma tabela com 1 milhão de elementos, uma hash table com 1 milhão de posições, de elementos não, perdão, de posições, raiz de 1 milhão é 1000. Quando eu tiver 1000, 2000 elementos inseridos, tem alta probabilidade, tem mais que 50% de chance de eu já ter pelo menos 2 que caíram no mesmo lugar. Mesmo com uma hash function muito boa. Veja que eu não estou invalidando a hash function muito boa. Não vai ter um monte de conflito, mas colocados 1000 elementos, 2000 elementos, numa tabela com 1 milhão, quer dizer, ela está com nem 1% ocupada, né? Na verdade, ela está com 0,1% de ocupação, 0,2% de ocupação,
ela está muito pouco ocupada, já vai ter conflito. Então esse é o gancho para a próxima aula. A gente tenta fazer a melhor hash function possível, mas os conflitos são inevitáveis. A gente não quer que eles sejam prevalentes, mas alguns sempre vão acontecer e a gente vai ver como tratá-los na próxima aula. Ok? Então agora sim, finalizamos.